Fala galera, eu sou o Rafael e esse é o canal que honra ser, nosso canal de conteúdo exclusivo do Vasco. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Nessa tarde de segunda-feira, vamos partir para as notícias do Vascão. No dia de hoje, na tarde de hoje, notícia sobre o Benítez, tem notícia sobre Igor Catatal e Marcelo Alves, tem notícia sobre o Levenciano, tem o STJD na anulação da partida entre Vasco e Internacional, tem muita notícia da tarde do nosso Vascão. Antes de partir para elas, eu queria pedir, se vocês puderem se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações. Quando você se inscreve no canal e ativa o sininho, sempre que a gente lança um conteúdo novo, seja vídeo, live, vocês são notificados pelo YouTube para ficarem por dentro dos nossos conteúdos. A gente tem vídeos de notícias diários, a gente tem nossas lives. Agora a gente está mudando um pouco a programação do nosso canal. A gente estava com as lives do meio-dia, essas lives vão passar para as 20h30, a partir de quarta-feira agora, às 20h30, 8h30 da noite, serão as nossas lives, e todo dia ao meio-dia a gente vai ter o vídeo de notícia. O vídeo de notícia vai passar das 6 da tarde, 6 da manhã, para todos os dias ao meio-dia. Comigo e com o William, a gente vai revezando nos vídeos de notícia sempre ao meio-dia. E vai continuar com lives de entrevistas, as nossas transmissões dos jogos em parceria com a Rádio Gama Esportiva. A gente vai continuar com as transmissões dos jogos aqui no nosso canal. Tem muito conteúdo, basta você se inscrever e ativar o sininho de notificações. E é claro, se vocês puderem também curtir o nosso vídeo, porque isso ajuda o YouTube a sugeri-lo para mais vascaínos, ajuda demais a gente aqui no canal e é claro, a gente agradece muito, galera. Partindo logo para a primeira notícia, galera, são notícias ruins sobre 3 jogadores do Vasco, né? Infelizmente, nos últimos tempos está difícil de ter notícia boa com essa administração que está assumindo o Vasco. Benítez, Igor Catatal e Marcelo Alves, 3 jogadores importantes do Vasco, mesmo com o time fraco que o Vasco tem, são 3 jogadores importantes e que fizeram de alguma forma bons jogos pelo Vasco no ano de 2020. Esses 3 jogadores podem estar de saída do Vasco. O Benítez, surgiu a notícia de que o Fluminense estaria interessado no Benítez. Da onde o Fluminense vai arrancar esse dinheiro eu não sei, da onde o Fluminense vai tirar dinheiro para pagar o salário do Benítez eu também não sei. Fato é que o Fluminense, que está numa situação financeira tão ruim quanto a do Vasco, quer tirar o Benítez do Vasco. Agora, se eles têm capacidade de gerar receita para pagar salários, aí eles estão à frente da gente e realmente vão conseguir tirar os nossos jogadores. Mais uma vez, porque na época que o Fluminense tinha a Unimed, a gente sabe como que eles vieram aqui, tiraram o Conca, o Leandro Amaral, como eles vinham no Vasco para pegar os bons jogadores do Vasco. Mas agora eles estão numa situação financeira muito difícil também. Pelo menos no ano de 2019 eles estavam numa situação financeira muito difícil. O novo presidente do Fluminense fez tudo aquilo que o Campelo não fez e que parece que o novo presidente do Vasco também não vai fazer. Foi arrumando a casa do Fluminense e tentando gerar receita de alguma forma, paga os salários e jogador quer receber o salário. Muito provavelmente o Fluminense vai fazer uma proposta independente para tirar o Benítez do Vasco. O Igor Catatal muito próximo do Vitória, muito próximo de um acerto com o Vitória da Bahia. O que ele alegou foi que lá no Vitória ele vai ter mais oportunidades de ser titular e de mostrar o potencial dele, o futebol dele. Ele queria ficar no Vasco, mas ele sabe que no Vitória ele tem mais chances de jogar, de participar dos jogos. Então ele, muito provavelmente, praticamente certo, ele vai acertar sim com o Vitória e vai deixar o Vasco. O Igor Catatal, bom jogador, que veio do Madureira, e mais um jogador que a diretoria do Vasco parece que não está se esforçando nem um pouquinho manter no nosso elenco. Quem é outro jogador? Marcelo Alves. O Cuiabá está interessado no Marcelo Alves. E aí o Marcelo Alves, para mim, é o principal desses 3. Para mim, ele é um zagueiro para ser titular do Vasco, tem potencial para ser titular do Vasco, é um ótimo zagueiro, é jovem, pode ficar no Vasco sem o Vasco ter que gastar muito dinheiro. Agora, se o Vasco conseguir perder um zagueiro que a torcida gosta, que mostrou potencial e que quer ficar no Vasco, para o Cuiabá, aí não tem mais o que fazer. A torcida se mobiliza para tirar essas pessoas do Vasco, eu não sei o que vai ser do Vasco. Fato é o seguinte, está muito complicada a situação, a gente não consegue mais aceitar esse tipo de coisa. O Vasco perder jogador para o Fluminense, o Igor Catatal indo para o Vitória da Bahia é uma opção dele por não conseguir ser titular no Vasco. Até aí tudo bem. Agora o Vasco perdeu um jogador para o Cuiabá,
Já tem mais de um mês que o Salgado assumiu e ele não se mexeu em momento nenhum para falar com o presidente do Madureira para manter os jogadores no Vasco. Ele conseguiu, o Alexandre Pássaro conseguiu aquele empréstimo lá com o Independente, também porque o Independente não tinha para onde vender o Benítez, a realidade é essa, apesar do Benítez ser um ótimo jogador. Mas o Vasco está arriscado a perder 3 jogadores importantes no elenco por pura incompetência e falta de vontade da diretoria. Deixa a sua opinião, galera, sobre, infelizmente, mais uma situação ruim e vergonhosa para o Vasco. Nem só de notícia ruim a gente vive, uma notícia sobre o STJD. Toda essa situação que está acontecendo, o Vasco podendo pedir uma indenização na justiça de 100 milhões de reais por conta dos prejuízos causados. Tem os áudios vazados, áudio ridículo, quase que criminoso, aquela fala do árbitro de vídeo, uma fala quase que criminosa, bota mais para trás, isso aí vai dar impedimento, mostrando mesmo que eles viram que estava impedido e quiseram de qualquer forma não dar esse impedimento. Isso foi mostrado nos 2 áudios que vazaram. Então tá muito escrachado, tá uma situação muito escrachada, muito feia mesmo. E aí o que a torcida do Vasco tá aguardando é a decisão do STJD. Até agora, pelo que a gente está vendo aqui, não saiu nada, mas pode sair hoje ainda na segunda-feira ou amanhã, terça-feira. Muito provavelmente, no mais tardar, até quarta-feira deve sair uma decisão do STJD. E eu acho que tem alguma chance sim do jogo ser anulado. Isso é muito raro ocorrer, a não ser quando tem realmente virada de mesa. Mas isso não é virada de mesa. A galera tá falando muito em tapetão, virada de mesa. Isso não é virada de mesa. Virada de mesa é faltando 2 rodadas para acabar o campeonato, mudar o regulamento. Isso é fazer cumprir a lei. O VAR quebrado, o VAR sem funcionar, o árbitro de vídeo praticamente forçando o árbitro de campo a dar o gol, sabendo que estava impedido, porque as falas mostram isso. Isso é fazer justiça. Se o STJD decidir pela anulação do jogo, é fazer justiça, não tem nada a ver com virada de mesa. E eu acho que realmente isso pode acabar acontecendo, porque os erros, né, estão muito escrachados e o negócio ficou muito feio, acabou ficando muito feio para a comissão de arbitragem, para a CBF, apesar de que a CBF não liga muito para escândalo, está sempre afundada em lama, em escândalo um atrás do outro, mas a torcida do Vasco está esperando mesmo, a gente está esperando que a partida seja realmente anulada. Tem grandes chances disso acontecer. Se vai acontecer ou não é muito difícil falar, mas tem chance realmente de acontecer e a gente está esperando aí. No melhor das hipóteses, o melhor dos cenários para o Vascaíno, na minha humilde opinião, partida anulada contra o Internacional, e aí se o Inter quiser jogar ou não, aí são outros 500, ou perde por WO, ou joga, marca o jogo para uma data e faz o jogo, e o Vasco se livra desse rebaixamento, e o TJ aqui do Rio decide pela eleição do dia 7, Levenciano assume com o projeto Somamos, e aí a gente volta a ter energia, realmente revigora a nossa energia para acompanhar, para torcer pelo Vasco nos próximos anos. A gente vai continuar sendo torcedor, a gente não vai deixar de ser torcedor do Vasco, mas a gente tá quebrado, a realidade é essa, a gente está desanimado, o Vasco está desacreditado, mas vamos acreditar, vamos torcer até o final. Essa situação do STJD pode realmente dar em anulação nos próximos dias aí, e também tem a situação do TJ sobre o Levenciano, sobre a eleição do dia 7 de novembro. Partindo por outro assunto, que é sobre o Levenciano, ele deu uma declaração sobre os fundos de investimento. E aí ele falou que o fundo de investimento está lá, está normal, como sempre teve. Ele buscou esse fundo, ele trouxe esse fundo para o Vasco, ele contratou alguém que buscou esses fundos para o Vasco, ele contratou pessoas que iam gerir os fundos de investimento, que iriam atrair o dinheiro, que foram buscar os FDICs, né, essas linhas de créditos bancárias. O que ele falou foi o seguinte: o fundo de investimento está lá, mas eles não vão querer investir num clube que tenha um presidente que queira se pagar, como o Salgado deu aquela declaração, que o primeiro dinheiro que entrasse no Vasco ele iria tirar para pagá-lo, ele e outras pessoas que emprestaram dinheiro ao Vasco. Pegou muito mal mesmo. Alguém que quer entrar para ajudar o clube não iria querer ser o primeiro a ser pago, é o que a torcida do Vasco acabou entendendo. Eu entendi dessa forma, ficou muito feio mesmo, não só para ele, mas também para o Vasco. O Vasco sempre nessas páginas dos jornais de vergonha.
infelizmente acabou pegando muito mal. E aí o Levenciano falou que tá lá, que a linha de crédito tá lá, que se essa diretoria aí quiser procurar essas pessoas para tentar esse dinheiro, que façam, que tentem, mas ele acha difícil que aconteça porque eles querem um presidente sério e que o principal objetivo do presidente não seja se pagar. E aí ele falou que se tiver as garantias, se essa diretoria conseguir arrumar as garantias, ele falou isso mais ou menos ironicamente, sabe que a diretoria não vai conseguir isso, essa diretoria do Vasco não vai conseguir, se fosse para conseguir já teria conseguido. As linhas de crédito que eles estão tentando são baixíssimas e mesmo assim não conseguiram esses investimentos. Eles falaram e não trouxeram essa grana. E o Levenciano falou. O Levenciano está esperançoso também nessa decisão do TJ, do desembargador Camilo Rulieri, que deve sair até o dia 30 de março, muito provavelmente até o dia 30 desse mês deve ter alguma novidade. E o Levenciano ainda está esperançoso de entrar no Vasco, de colocar, implantar o projeto Somamos. O melhor dos cenários, como eu já falei, partida anulada dentro da justiça, tem que ser feita justiça, que ninguém aqui quer virada de mesa, e o Vasco na Série A com o Levenciano entrando com o projeto Somamos. Esse seria o melhor dos cenários para a gente. Vamos aguardar os próximos dias. Todas as notícias que saírem a gente vai dar, seja em live, seja em vídeo. A gente vai estar aqui mostrando, trazendo todas as notícias do Vasco e querendo também. A gente também está esperançoso. Eu estou muito esperançoso de que as coisas possam dar certo para o Vasco. Uma torcida, assim como 99% da torcida do Vasco, a gente não quer um Vasco pequeno, tendo que ir para a Série B, para trazer treinador de Série B, para se recuperar na Série B, para pagar algumas dívidas, para pagar dinheiro, salário em dia baixo, pegando dinheiro em banco com juros de 9%, sei lá quanto ao mês, para pagar salário de jogador. A gente não quer o Vasco nessa situação, a gente quer um Vasco melhor, a gente tem esperança de ter um Vasco melhor. Na minha opinião, precisa desse projeto, o projeto Somamos, da Levenciano, trazendo esse projeto para o Vasco, para que o Vasco possa realmente voltar a crescer. Essas foram as notícias da tarde do nosso Vascão. Notícias rápidas, ainda não saiu nada sobre o STJD, também ainda não saiu nada sobre o TJ aqui do Rio, mas assim que sair a gente com certeza vai noticiar. Um abração a todos, galera, fiquem todos com Deus, saudações vascaínas e até o próximo vídeo.